Bom dia a todos. Parabéns pela palestra, professor. Como o senhor pode ver, eu sou vigilante dessa universidade. E eu tenho uma curiosidade impossível, né? Eu gostaria de saber se as pesquisas científicas, se as dúvidas científicas, elas podem ser respondidas com as respostas empíricas. O que eu quero dizer com isso? Que haja uma universidade onde a dúvida não fique apenas debaixo das lâminas dos laboratórios ou dentro dos laboratórios. Se essa interação, se essa interface, ela pode juntar mais e quebrar esse muro que existe entre universidade e sociedade, porque, às vezes, eu sinto que, se eu fizesse parte de um grupo que tentasse dar respostas a pesquisas que são feitas em ambientes fechados, talvez eu ajuda, como muitos outros, ajudaria a contribuir de alguma forma. Então, nessa universidade, né, nessa Brasília Impossível, eu acho que deve ter um portal, alguma coisa parecida, que esteja aberto para responder as dúvidas científicas. Essa é uma pergunta brilhante, porque ela é exatamente o que nós estamos tentando fazer em Natal. A minha posição pessoal, aí eu falo em meu nome só, né? É que a Universidade Brasileira precisa abrir suas portas para a sociedade, responder os anseios da sociedade brasileira e absorver inspiração da sociedade. Ela precisa ser pública na entrada e na saída. Ela precisa se transformar no grande caldeirão de transformação da sociedade. Porque tem muita coisa fenomenal sendo produzida aqui que muito poucas pessoas fora daqui conhecem ou têm acesso. No outro lado, tem muitas ideias geniais de alguém que jamais vai conseguir entrar aqui, inventores e cientistas, porque todos nós somos cientistas, eu esqueci de falar isso, mas todos nós, de um grau ou no outro, somos cientistas. Todos nós. O senhor usa o método científico no seu trabalho diariamente, para avaliar hipóteses, para avaliar teorias, para saber se vale a pena ir para cá ou para lá. Essa é uma atividade científica do seu cérebro. Então, todo o brilhantismo científico, todo o talento de centenas, dezenas de milhões de brasileiros que estão fora da universidade, tem que ser trazidos para cá. Tem que ser minerados. Nós temos que criar formas, como o senhor bem disse, de aproveitar essa inteligência coletiva nacional e catalisar a produção de conhecimento lá e aqui. E aprender em ambas as direções. A Universidade Brasileira ela já está, de certa maneira, mas eu tenho a esperança, eu tenho a convicção, aliás, que ela tem a chance de ditar novas normas de interação com a sociedade que não acontece em lugar nenhum do mundo. Porque esse realmente é o momento de construir um país. E a universidade tem um papel fundamental nessa construção. E o que o senhor falou é perfeito. É exatamente isso. Nós temos que abrir os muros, permear as paredes e criar um movimento de osmose em ambas as direções, porque o conhecimento não tem muro, não tem barreira. O talento científico não tem barreira. Você não precisa do diploma para ser cientista. Mas você precisa de um lugar como esse para catalisar a produção científica. Boa tarde, professor. Gostei muito também da exposição e para mim, também representa uma nova injeção de ânimo. Eu sou professor de física na Estrutural, aqui em Brasília. Eu tive o prazer de frequentar um curso de língua tupi na USP e me chamou muita atenção quando o senhor comentou na sua fala sobre o orgulho potiguara, lá dos índios potiguaras, lá em Natal. E eu fiquei, então, curioso para saber um pouco mais a esse respeito, saber, sei lá, se eles têm um ensino da língua tupi lá ou não, como é que é a referência, como é que eles têm essa percepção, né? Pelo que eu sei, os índios potiguaras já não falam mais a língua tupi, né? Inclusive, o professor que me deu aula de tupi, ele chegou a dar alguns cursos de tupi lá para eles. Recentemente eu descobri esse meu orgulho de ser também descendente, né, desse povo aí que viveu no Neolítico, né? Meu bisavô foi um índio potiguara. Eu nasci aqui em Brasília, mas meu bisavô era de lá.
Eu nunca conheci meu bisavô, e, apesar disso, eu sinto, através desse orgulho, a presença dele muito forte na minha vida, mesmo sem nunca tê-lo conhecido. Da mesma forma que também a gente percebe que a sua avó foi uma figura muito importante para você, e você teve um contato mais pessoal com ela, né? Então, eu queria saber um pouco mais sobre esse seu contato com essa questão dos potiguaras lá. Muito obrigado, é uma pergunta muito bacana, muito bonita. Eu não tenho um contato, evidentemente, muito pouco. Eu viajei muito pelo interior do Rio Grande do Norte, encontrei alguns resquícios, né, dos índios originais, vilarejos, né? Como você bem falou, é uma colocação muito precisa. Aparentemente, a língua potiguar, a tupi, desapareceu, né, nas últimas gerações, né, nesse século passado aqui. Mas o que é interessante é que é um dos poucos lugares do Brasil onde as pessoas e a cultura regional se refere aos habitantes originais da região com grande emoção, com grande orgulho, com grande carinho. A gente não ouve isso em São Paulo, a gente não ouve isso em outros lugares. E o símbolo do potiguar, do índio, da resistência potiguar, que tem muitas histórias que são quase como uma mitologia, né? Todos nós aqui, a maioria de nós, leu a Ilíada, leu a Odisseia, leu a história de Enéas, né? Leu todos os mitos clássicos, e nós temos uma mitologia nossa, que é muito pouco difundida. E lá você consegue ouvir essas histórias. O cerco dos potiguares no forte aos portugueses, como eles dizimaram a invasão holandesa, as armadilhas que eles faziam na Caatinga para capturar e matar de maneira não muito simpática os portugueses, né? Que eu espero que nenhum português aqui se fique muito emocionado com esse relato, mas a estratégia de resistência dos potiguares, a história da estratégia é muito interessante, mas ela é pouco conhecida e pouco difundida, como é tudo o que aconteceu antes do acidente de navegação que trouxe os portugueses para cá, né? Toda essa cultura, infelizmente, não é conhecida, não faz parte do nosso ideário. Mas o que você falou é muito bonito, porque o genoma tupi-guarani está dentro de nós. Você não conheceu o seu bisavô, mas os genes dele passaram para você. E, de certa maneira, essa hereditariedade histórica, né, está dentro de você, está dentro de a maioria de nós aqui, e, de certa maneira, ela vai ser perpetuada, né? Seria muito bom se ela pudesse ser perpetuada também como parte de uma história de orgulho da nossa cultura americana, né? Da nossa cultura do Novo Mundo, né? Que, infelizmente, se perdeu em grande parte. Boa tarde, professor. Sou estudante também de engenharia elétrica. E eu diria que a gente fala com os maiores cientistas do mundo, né? E eu vejo muita gente no meu curso, em outra engenharia também, pensando em fazer intercâmbio, ou mesmo terminar a faculdade em outro país. Ontem mesmo a gente teve uma palestra de 2 professores de uma faculdade na Suécia, sabe? E, inclusive, o senhor mora nos Estados Unidos, trabalha em uma das maiores faculdades de biomedicina do mundo, se não a melhor. E, mesmo assim, o senhor voltou ao Brasil, construiu esse laboratório, que é um dos melhores laboratórios do mundo também. Queria saber qual foi o incentivo para voltar ao Brasil e por que a gente tem tanta essa ideia de ir para fora, sendo que as faculdades aqui, pelo menos a graduação, são muito boas. Também outra boa pergunta. Eu acho que é muito importante ir para fora. Eu acho que o Brasil devia mandar muito mais gente para conhecer o mundo, porque é muito importante conhecer o que existe no mundo. O problema é o retorno. O retorno é muito difícil no Brasil, porque o cientista brasileiro ele tem poucas oportunidades de emprego. As oportunidades maiores são trabalhar nas universidades públicas. Enquanto em outros países existem institutos privados, institutos autônomos, indústria, existe toda uma área de atuação para cientistas de várias disciplinas, matemática, engenharia, física, medicina, né? Então, eu acho que ambas as coisas são fundamentais. Agora, o último número que eu ouvi, não sei se é totalmente acurado, correto, é que existem aproximadamente 15 mil cientistas brasileiros radicados no exterior, que constituem uma população de 3 grandes diásporas,
né? 3 grandes diásporas de cientistas no pré-golpe, no pós-golpe e na década perdida do Brasil, né? Dos anos 90. Né? É uma população que eu encontro continuamente. Né? Para onde eu vou, eu encontro alguém de alguma geração, algum cientista brasileiro. Né? Nenhum deles nunca disse para mim que não voltaria. Dada a oportunidade, qualquer um deles voltaria. Ou a maioria deles voltaria, com certeza. Por quê? Porque ninguém esqueceu de onde veio. Essa é uma característica cultural nossa muito importante. E eu acho que o governo brasileiro tinha que tirar vantagem disso. Tinha que realmente tirar vantagem, porque é importante ter esses caras lá fora. É muito importante ter um biologista molecular renomado em Oxford, ou um dos maiores físicos de alta energia no CERN, ou a maior paleontologista marinha na Stanford. É importante, porque essas pessoas nunca deixaram de ser brasileiras, e mais do que isso, elas foram formadas aqui. Na sua maioria, elas foram formadas pelo sistema acadêmico brasileiro, e elas não esquecem disso. Eu nunca encontrei alguém que esqueceu de onde veio. Agora, o que seria importante era minerar toda essa boa vontade, esse talento, mesmo que eles fiquem lá. Se eles passassem 2 meses aqui na UNB, dando um curso de paleontologia marinha, nós teríamos os maiores paleontólogos marinhos do mundo, porque a mulher que tem lá é do capeta, entendeu? Então, isso é muito importante. E quando eu comecei a voltar para o Brasil, me chamavam do cara de fora, como se tivesse o cara de dentro e o cara de fora. Não existe isso. Isso é uma divisão absurda. Nós somos todos do mesmo lugar. Tem alguns que estão lá fora e tem alguns que a maioria está aqui dentro, mas todos nós somos cientistas brasileiros. E era muito importante, na minha opinião, que não houvesse nenhum tipo de divisão, de vaidade, qualquer coisa, que esse talento, tanto lá quanto cá, fosse sinergético, que nós pudéssemos extrair o melhor possível para o Brasil. Então, se, por exemplo, alguém chegar para você e falar, olha, eu tenho a oportunidade de oferecer um doutorado para você na Moldóvia, na Gagaúza, não vá, não vale a pena. Agora, se o cara chegar para você e falar, olha, eu tenho a oportunidade de oferecer um doutorado por 3 anos, 4 anos no MIT para você voltar para o Brasil, vai? Claro, vai ser uma aventura fenomenal para você e para o país. Porque o que você vai aprender lá, quando você voltar para cá, vai incomodar muita gente aqui que não quer mudar. E vai ser fundamental para os seus colegas verem que todo mundo pode sair daqui e ir para onde quiser. Desde que não se esqueça de onde veio. Eu acho que essa é a questão fundamental. Eu não cobraria, se eu fosse da CAPES, do CNPq, da FINEP, eu não cobraria multa, eu não faria nada de alguém que foi e ficou. Eu só cobraria que o cara falasse no finalzinho do trabalho dele publicado na Science ou na Nature, de onde ele veio e quem permitiu que ele fosse para lá. Nós temos que apostar no mérito, na excelência. O resto é detalhe. Ou picuinha, como diziam na minha época. Meu nome é Renan, do 6º semestre do curso de Medicina. Eu queria muito te fazer uma pergunta, muito mesmo, mas ao invés de uma pergunta, as suas palavras me trouxeram uma certeza muito forte. Ontem à noite eu voltei do hospital universitário, contrito, depois de discutir com meus colegas em grupo acerca da profunda carência que o hospital universitário vem sofrido. Uma conversa em que a desesperança pareceu reinar. Eu voltei para casa contrito e pensando nesse hospital que é um misto de sonho com carência. E um hospital que ao mesmo tempo faz um transplante toda semana e não consegue medir uma creatinina sérica, não consegue medir uma gasometria. Um hospital em que há professores profundamente apaixonados por medicina, pela beleza do ser humano, pela beleza da cura. É ao mesmo tempo um hospital que vive problemas de gestão, de verba. Mas as suas palavras me trouxeram uma certeza muito, muito forte de que há como mudar, há como lutar. E eu sou grato pelas suas palavras. E eu também entrei no curso de medicina com o sonho de me dedicar à neurociência. Acabei de conseguir uma bolsa de iniciação científica na área. Sou feliz e grato a Deus por aprender medicina nessa cidade linda, maravilhosa e impossível, chamada Brasília. E o fato de eu, como o senhor também ter entrado com esse sonho, não chama mais de coincidência, vou chamar de Olá.